Olá pessoal, quem fala aqui é o professor Kleber. Vamos a mais um vídeo, né? Hoje vamos falar um pouquinho sobre números inteiros, desmistificar um pouquinho. Então, antes de começar a falar sobre números inteiros, vamos falar sobre números naturais. O que são números naturais? São números que apareceram naturalmente, né? Os números, ele veio para nos ajudar quanto sociedade, para que nós aprendêssemos a quantificar as coisas, né? Então, o primeiro número que veio foi o conjunto dos números naturais, né, que é representado aqui pela nossa letra N, né? E quem são esses números naturais? É o 0, é o 1, é o 2, é o 3, é o 4, é o 5. Então, são números que você não consegue dizer de forma fracionada. Por exemplo, qual é a sua idade? Ah, eu tenho 12 anos e meio. Não, eu tenho 12 anos, eu tenho 13 anos, né? Quando eu pergunto o peso, já é diferente, né? É outro tipo de número que a gente vai estudar um pouco mais à frente, né? Então, perceba que tem alguns números que a gente não diz pela metade, a gente só diz quantidades inteiras, né? Por exemplo, eu pergunto quantas camisas você tem? Tenho uma, tenho duas, tenho três. Ah, eu tenho meia camisa, não tenho meia, né? Então, perceba a diferença. Então, os números naturais, ele veio para facilitar, né, nossas vidas aí e ter o entendimento de um outro conjunto um pouco maior. Então, a subtração aqui, ó, entre o minuendo, né, que é o menor, e o subtraendo, é possível fazer essa operação dentro desse conjunto? Aí a resposta a gente já sabe que é claro que não, né? Porque 4 menos 7 é a mesma coisa, eu devo R$ 7. Pago 4, minha conta vai ficar ainda um valor positivo, um valor negativo, um valor negativo. E como o número é um valor negativo, eu não posso trabalhar dentro dos conjuntos dos números naturais. Aí, como sociedade, precisamos criar outro tipo de mecanismo, que foi o conjunto dos números inteiros, que é o que a gente está estudando aqui. O que são números inteiros? São números, né, formados de forma naturais, é claro, aonde agora eu tenho todos os números positivos e seus respectivos opostos. Como assim? Toda vez que você me falar no número natural, eu vou falar esse mesmo número com um sinal negativo. Então, 2, menos 2, 3, menos 3, 10, menos 10, 11, menos 11. Então, é um conjunto que ele começa da forma infinita à esquerda e mais infinito à direita. Lembre que todos os números naturais estão aqui, né? É como se eu tivesse aqui um número natural aqui, né, representado por esse conjunto, e aí eu tenho outro conjunto que é um pouco maior do que esse daqui, né, que tem todos esses daqui, que é chamado de com números inteiros, pela letra Z, tem todos esses mais os números negativos. A representação dele na reta numérica é essa aqui, aonde eu tenho a origem, né, que é o número 0. Então, todos os números aqui positivos, né, que seriam os números naturais, pegando do 0. E aqui eu tenho os números à esquerda, os números negativos, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E toda essa reta daqui, no caso, nessa representação aqui agora, é números inteiros, né? Porque são números formados por números positivos e números negativos. Tranquilo? Então, agora, se eu lhe perguntar a sua idade, quantos anos você tem? 10. Então, 10 menos 10, né? Então, teria a mesma representação de forma o quê? Geométrica. Tranquilo? E como é que a gente lê? Geralmente, a gente lê o número, por exemplo, o menos 8. Lê 8 negativo ou menos 8. Né? O 3, quando o número é positivo, não há rigor de falar 3 positivo. Porque já fica subentendido que esse número é um número positivo. Então, 3, né, positivo, não precisa dizer o menos. Mas quando o número é negativo, eu sou obrigado a falar ele. Tranquilo? Vamos lá continuar. Então aqui, pegando aqui alguns exemplos, né? Considerando os números aí abaixo, naturais. Classifique as operações em possíveis e impossíveis. Dentro dos números naturais, lembre, os números naturais são números o quê? Positivo. Então, aonde as operações dá operação positiva. Então, 4 menos 1 dá 3. Então, isso é o que? Possível. Já esse daqui, ó, ele vai ser impossível. Por que impossível?
Porque perceba o seguinte, quem é maior dos dois? Quem é maior dos dois? 7 ou 11? 11. Qual o sinal que está na frente? Menos. Então já sei que quando eu subtrair esse desse, o resultado será um valor negativo. Então não posso fazer. Esse daqui não. 8 mais 12 é 20. E 20 é um número, no caso aqui, positivo. Então esse resultado ele é possível dentro dos números naturais. E como é que eu escrevo agora aqui? Né? Escreva como se lê. Vamos lá. Nesse caso aqui é 6 negativo. E aqui 5 positivo. Tranquilo? E aqui a gente escreve 9 negativo. E aqui é o zero. O zero, ele não tem sinal. Certo, senhores? Vamos a mais outro exemplo, né? Sempre buscando relacionar o nosso cotidiano, né? Nosso dia a dia. Escreva os números que representam os saldos positivos ou negativos. Então, crédito. Crédito. Então, quando a gente fala em operação de crédito, crédito é algo que está sendo acrescido a você. Então, no caso, o crédito é algo positivo, né? Crédito é o que você estivesse ganhando. Por exemplo, você trabalha e ganha crédito, né? A gente também bota crédito no celular. Então, quando você bota crédito no celular, você está ganhando mais valor em recarga ou você está perdendo valor em recarga? Está ganhando. Então, se está ganhando é positivo. Positivo quanto? No caso aqui, 2.000. Né? Débito, debitado. Quando você envia uma mensagem ou você faz ligação, essa ligação, essa mensagem, ela vai ser debitada da sua conta, né? Ou dos seus créditos, não é isso? Então, se vai ser debitado do valor que você tem, é algo positivo ou negativo? Negativo. Então, aqui a gente vai ter menos 500, né? De novo, débito, né? Débito é algo que eu estou pagando, né? Que está saindo de mim. Então, se está saindo de mim, eu estou perdendo. Então, se eu perco, é algo que negativo. E crédito, né? Crédito, no caso, a gente já viu que crédito é um valor que ele é positivo, né? Então, tudo que é crédito é positivo, o que é débito é um valor que negativo. Tranquilo? Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de compartilhar, deixe seus comentários aí e até a próxima.